Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui com o nosso módulo sobre drogas, lei de drogas, sobre esse ponto que é extremamente controvertido e longe de qualquer posicionamento pacífico com relação aos seus aspectos. Bom, eu fiz toda aquela parte histórica, participamos aqui bem de como foi construído todo o contexto de política pública, de combate às drogas e assim sucessivamente. Aconselho a todos que estão chegando agora que peguem as aulas anteriores para que possam entender o que eu estou falando, de onde formulo meus pensamentos e conclusões, para que possa ter uma sintonia melhor com relação à aula. Pois bem, chegamos então na Lei 11.343 e antes de analisar os pontos controvertidos que nós temos que eu separei para a aula de hoje, eu queria indicar para vocês aqui também, como disse, vai no slide, a revista de jurisprudência em teses do Superior Tribunal de Justiça. A edição número 131, que é do ano de 2019, recente, ela traz inúmeras questões relacionadas especificamente à lei de drogas. Então é interessante saber as posições, não se limitar ao que está disposto nas emendas ou na súmula, pelo contrário, é importante que vocês acessem os votos, né, principalmente o voto que gerou a compilação. Porque normalmente você tem um voto condutor, quando não há divergência, esse voto condutor ele só é seguido pelos demais. Quando você tem divergência, você então tem no máximo ali 2 votos, com as suas respectivas fundamentações. É importante que vocês entendam a construção do raciocínio que o ministro fez, que é por onde ele caminhou, de onde ele partiu, para que ele possa concluir aquilo que ele vem colocando no voto. Então é muito interessante que não se limitem às emendas das jurisprudências. Às vezes vocês vão analisar enunciados, por exemplo. Não se limitem a essas emendas. Vai no voto, dá uma lida e entenda como que foi construído. Isso até tem a ver com o que eu venho dizendo aqui com relação à perspectiva da aula. Não adianta chegar agora nessa aula e querer entender tudo aquilo que eu venho tentando colocar. Se não tiver um acompanhamento dos fundamentos, terá, enfim, extrema dificuldade para poder entender ou a compreensão ficará prejudicada, certo? Pois bem, o que eu quero trabalhar com vocês aqui? Eu quero entrar hoje na Lei 11.343 no aspecto do processo, né? Do procedimento, digamos assim. Obviamente que a gente vai ficar analisando ato por ato, mas vou dar uma passada e quero trabalhar com vocês alguns pontos divergentes que nós temos. Pois bem, o capítulo 3, no título 4 da Lei 11.343, ela vem tratando do procedimento, que é um procedimento especial, que analisa os crimes de drogas, os crimes relacionados à lei de drogas. Salvo uma exceção, né? A lei, o artigo 28, mais à frente eu vou colocar, ele vem seguindo o rito do sumaríssimo do Juizado Especial Criminal. Mas, enfim, o que eu quero trabalhar com vocês agora e colocar aqui de forma muito clara, né? O procedimento relativo aos processos por crimes definidos na lei de drogas, ele é regido pelo que está disposto nela. Porém, nós sabemos que toda legislação ela não consegue ser completa. Ela sempre tem determinados pontos que precisam ser complementados. E aí, a lei deixa claro que, subsidiariamente, o Código de Processo Penal será aplicado nos procedimentos relacionados à lei de drogas. O que isso significa? Isso é um ponto que está em convergência com aquilo que eu trabalho quando eu critico a questão da teoria geral dos recursos. Quem aqui já assistiu ou vai assistir teoria geral dos recursos, sou eu que vou ministrar esse módulo, e eu falo sobre o nosso grande problema e confusão que temos com relação à mistura do processo civil com o processo penal. Pois bem, porque eu sempre sustento que o processo penal ele é autônomo e independente do processo civil, mas se vale do processo civil de forma subsidiária, tal qual a lei de drogas coloca o processo penal. Então, a lei de drogas traz um procedimento especial para os crimes relacionados à sua essência,
mas trabalha com o processo penal, o Código de Processo Penal de forma subsidiária. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que a lei de drogas for omissa, incompleta, não regulamentar, iremos nos socorrer do Código de Processo Penal. Ponto. De certa forma, existem outras legislações que são atreladas e conjugadas com a lei de drogas, né? Uma delas é a lei de execução penal. Uma vez condenado pela prática do crime descrito na lei 11.343, o cumprimento dessa pena segue o rito da execução penal tradicional que nós temos, ok? Outra lei aplicável perfeitamente em comum, de forma combinada com a lei de drogas, é a 8.072/90, a lei de crimes hediondos. A lei 7.960 de 89, que trabalha com a relação à prisão temporária, também é aplicada de forma concomitante com a 11.343, certo? Então, nesse contexto dessa aula, destaco 3 leis que acho importante, 4, na verdade, que acho importante, que devem sempre estar conjugadas com a lei 11.343. Primeiro, Código de Processo Penal, que vai regular de forma subsidiária o procedimento. Segundo, Lei de Execução Penal, que dará conta da execução das penas impostas em decisões, em procedimentos relacionados à Lei 11.343, a Lei de Crimes Hediondos, a 8.072/90, que também vai regulamentar, porque a própria Constituição já traz que o tráfico, por exemplo, o tráfico de drogas é um crime equiparado a hediondo, e nós temos a Lei 7.960 de 89, que é a lei que regula a prisão temporária, que também será conjugada com a 11.343. Então, destaquem essas 4 leis que serão sempre utilizadas de forma concomitante e de forma combinatória com a Lei 11.343. Pois bem, o que eu destaco com a ser dado maior importância no Código de Processo Penal para ser aplicado de forma subsidiária no procedimento da lei de drogas? Bom, é de extrema importância observar, primeiro, o artigo 395 do CPP. O artigo 395 do CPP traz as hipóteses de rejeição da denúncia ou queixa-crime. Lembrando que quando se fala em queixa-crime na lei de drogas, é a possibilidade da queixa-crime subsidiária da pública. O 395, que regula as formas, as modalidades ou as hipóteses de rejeição da denúncia da queixa-crime, é perfeitamente e deve ser obrigatoriamente aplicável ao procedimento da lei de drogas. Então, independentemente do tipo penal, 33, 35, nós estamos falando de tráfico, associação ao tráfico, e assim sucessivamente, independentemente do tipo penal, sempre haverá a aplicabilidade e a observância do artigo 395 do CPP com relação à análise formal do recebimento ou não da denúncia. Okay? Também é importante destacar o artigo 396 do CPP, que fala da resposta à acusação. Embora a lei de drogas fale da resposta da defesa e da resposta a ser formulada pela defesa no procedimento de drogas, é importante observar o disposto do 396, pois o 396 é uma regra geral das defesas a serem apresentadas no âmbito do criminal, no âmbito do processo penal. Certo? O 397, ele traz, quando foi trazido, quando foi incrementado no nosso Código de Processo Penal, que foi algo absolutamente inovador, mas o 397 ele traz as hipóteses de absolvição sumária, que também deve ser analisado de forma obrigatória no procedimento da lei de drogas. Certo? É importante que destaque, então, e aí para poder tentar fechar esse raciocínio, esses dispositivos que devem estar conjugados com a lei de drogas nesse momento, quando estamos falando de aplicabilidade de lei. Então, da mesma forma que eu falei que a lei, que o Código de Processo Penal, que a lei de execução penal, que a lei de crimes hediondos e a lei de prisão temporária, elas são aplicáveis de forma combinatória com a lei de drogas, tal qual os artigos postos no Código de Processo Penal, que nós devemos observar o 395, 396 e o 397. Ok? Então, isso deve ficar muito claro para que não tenha nenhum tipo de dúvidas. Com relação ao artigo 28 da Lei 11.343, que regula o uso de substância entorpecente,
Esse artigo ele é considerado, entre aspas, equiparado de menor potencial ofensivo. Logo, a regra procedimental a ser seguida, dentro do contexto da Lei 11.343, é aquela que está estipulada no artigo 60 e seguinte da Lei 9.099. Então, fixa isso para não ter erro. Uso de entorpecente, artigo 28, segue o rito do GCRIM, segue o rito da 9.099. Os demais tipos penais dispostos na Lei 11.343 segue o procedimento especial previsto na lei, com aplicabilidade subsidiária do CPP e conjugação com as demais leis. Tá certo? Pois bem, o que isso tem de importante nesse contexto? Se vocês observarem, por que o artigo 28 ficou fora desse procedimento especial, embora esteja previsto na lei especial e sendo aplicado a Lei 9.099? Observe que na aula passada, quando nós travamos a discussão de qual a natureza jurídica dessa infração penal que seria o uso, tivemos aquele problema que não tínhamos uma definição prévia de qual a espécie de infração penal seria a questão do uso de substância entorpecente disposto no artigo 28. Por que isso? Porque nós tínhamos aquele contexto onde infração penal seria crime ou contravenção. Por conta do preceito secundário do artigo 28, não se enquadrava nenhum e nem outro. Então, quando o Supremo Tribunal Federal deu aquela decisão, proferiu aquela decisão, saindo pela tangente, dizendo que se tratava de uma infração penal sui generis, automaticamente, ela também não podia usar essa nova espécie de infração penal considerada como crime ou delito. Então, ela ficou no patamar da infração penal de menor potencial ofensivo. Como estamos falando de uma infração penal que não cabe prisão, e aí esse é um ponto importantíssimo, como julgar isso com, por exemplo, flagrante delito? Acabou-se com flagrante delito nesses casos, procedimentalmente falando? Não. Tá? Por que não? Vamos lá. Arrematando aqui. Então, artigo 28, 11.343, Lei de Drogas, aplica-se o procedimento do juizado. Crimes de menor potencial ofensivo, incluindo agora o artigo 28, estão isentos ou dispensados fora do contexto de prisão em flagrante delito? Não. Por quê? Porque o flagrante delito ele existe. A questão toda o procedimento da prisão em flagrante delito, ela se divide em 3 etapas. Você tem o momento da captura, o momento que a pessoa é presa, você tem o momento da formalização, que na prática você pode equiparar a lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante, e você tem a terceira etapa, que seria o quê? O encaminhamento para audiência de custódia por conta do encarceramento da pessoa. E aí esse é o ponto que deve se atentar. O que não existe nos crimes de menor potencial ofensivo é a terceira etapa, o encarceramento e encaminhamento para audiência de custódia. Nos crimes de menor potencial ofensivo, lembrando, incluindo o do artigo 28 da Lei 11.343 de drogas, o uso de drogas, você pode ter perfeitamente de forma legal a captura do agente, que está usando substância entorpecente. Então o cara está lá fumando um baseado, fumando cigarro, ele pode ser preso naquele momento, capturado em flagrante delito, será encaminhado para a autoridade policial para que se lave o respectivo auto de prisão em flagrante, o famoso APF. Para que isso? Para que se formalize essa captura. Então essa captura ela não pode ser aleatória, ela deve ser efetivada e formalizada. Ela normalmente é efetivada pela polícia ostensiva, pela polícia militar, e normalmente, via de regra, em quase 100% dos casos, ela é formalizada pela polícia civil, pela autoridade policial. Então, você tem a captura, formalização dessa captura e, paralelo a isso, o que na prática se chama de lavratura do APF, do auto de prisão em flagrante.
E não haverá o quê? O encarceramento e encaminhamento para audiência de custódia, que seria a terceira etapa da prisão em flagrante delito. Então, o que nós temos hoje é uma falsa compreensão de que o usuário não pode ser preso em flagrante delito. Sim, ele pode. Ele pode ser capturado, essa captura será formalizada e ele será liberado, tal qual a própria Lei 9.099 estipula, com relação a termo de compromisso e comparecimento no processo e assim sucessivamente. Por que isso? Por uma questão lógica comparativa entre ser processado e ser condenado. Se nós estamos falando de um tipo penal, vou nem falar do artigo 28 da OAS 343, mas os demais crimes de menor potencial ofensivo. Se nós estamos falando de crimes cuja pena, se aplicada até mesmo no máximo legal estipulado, não acarretaria o encarceramento para o seu cumprimento, como manter uma pessoa presa no curso do processo? Seria uma inversão de lógica. Com muito mais razão, na Lei 11.343, onde nós temos no artigo 28 3 punições que não estipulam perda da liberdade, com muito mais razão, não haveria e não haverá qualquer possibilidade de privar a liberdade. Uma pessoa que, se ela for condenada, ela fica presa. Por quê? Quais são as penas previstas no artigo 28? Advertência, prestação de serviço comunitário ou encaminhamento para tratamento. Ou seja, não há perda da liberdade, logo, não poderá a pessoa ser privada de sua liberdade com relação à prisão em flagrante delito. Ok? Então, fechando, prisão em flagrante delito, 3 etapas: captura, formalização, encarceramento e encaminhamento para audiência de custódia. Crime de menor potencial ofensivo, em especial, artigo 28 da Lei 11.343, pode haver a captura, pode e deve haver a formalização, mas não haverá o encarceramento e encaminhamento para audiência de custódia. Ok? Então, assim, esqueçam de forma definitiva essa falácia que é afirmar que o usuário ele não pode ser preso em flagrante delito. Sim, ele pode, e aqui está a explicação do porquê ele pode ser preso em flagrante delito. Ok?